Mais uma vítima, atenção, atenção, os advogados, os dois acabam de chegar, estão sentados ali os dois, daqui a pouco os dois comigo aqui. Eu quero preparar a cadeira porque vai nego cair e vaiar no chão aqui, certo? Eu quero Isso com a cadeira, viu, Bebel? infeliz. Bebel, eu quero com a cadeira, eu quero com a cadeira, eu quero na cadeira, porque vai ser moído, vai ser moído. Mais uma vítima foi para a delegacia dizer, olha essa, que foi estuprada pelo suspeito, pelo acusado de matar a menina. Esse aqui, ó. Mais uma vítima, preste atenção. Se liga aí porque o moído é grande. Uma vítima foi para... Não sei o que estou dizendo não, preste atenção, hein? Para depois dizer que sou eu que estou inventando aqui. Os advogados estão ali, estão assistindo já. Estão os dois com os olhos abuticados, olhando para mim e olhando para a TV. Ao vivo aqui dentro, estão aqui dentro. Mostra aqui o Washington, mostra aqui. Não sou eu não, ó aqui. Vamos lá, preste atenção. Cidade em Ação. Cidade em Ação. Olha, muito bom dia, Samuca, muito bom dia a todos. E atenção, vejam a importância de você denunciar. Seja qual for a situação, a mulher precisa denunciar. A polícia, quando dá denúncia, começa as investigações. Foi o que aconteceu com este casal. No dia 1º de agosto, eles estavam saindo durante a madrugada do trabalho. Foi abordado por um homem. Até então, ninguém sabia as características dele, porque só através do retrato falado é que eles pudessem identificar quem era este homem. Uma das mulheres, a mulher, aliás, sofreu violência por parte deste homem. Ao ser preso, depois que a polícia começou a investigar, os agentes dessa delegacia especializada estavam bem próximo a este acusado pelas características. E este acusado, segundo o reconhecimento do rapaz, do esposo dela e da vítima que estavam no local, foi realmente o Alex, que estava em uma bicicleta e anunciou toda a ação criminosa. Sem identificá-los, nós vamos conversar com ele com exclusividade aqui no Cidade em Ação. Muito bom dia, primeiro a nossa solidariedade. Queria que a senhora contasse como aconteceu naquela madrugada do dia 1º com a senhora e com o seu esposo. A gente tinha saído do trabalho, né? Normalmente a gente não conseguiu pegar o Uber na frente da empresa onde a gente trabalha. Vimos andando, ele foi, nos abordou próximo à praia, empurrou a gente para o cantinho da areia, mandou a gente se deitar, nos amarrou primeiro meu namorado, depois me amarrou, fez o ato sexual comigo, sem minha permissão, e depois saiu correndo. Fora isso, ele levou nossos pertences, celular, dinheiro que tinha na bolsa. Se ele fosse outro, tinha levado só os pertences. Mas não, fez o ato sexual também comigo. Depois a gente correu para uma farmácia, foi onde a gente conseguiu se abrigar e irmos na delegacia para fazer a denúncia. Naquela mesma noite a senhora prestou? Na mesma noite. Aí começou a investigação. Começou a investigação. Depois que ele foi apresentado na TV, pela imagem, ele foi reconhecido. Foi sim, senhor. Eu vi o ato, né, que ele tinha feito com a menina de 11 anos, com a criança, e logo eu entrei em contato com um agente e falei com ele. Foi ele? Sim. Estamos aqui com o namorado dela. Você também passou momentos, nós vamos respeitar aqui o direito dele, vocês passaram momentos de terror na mão desse bandido. Sim, sim, muito. E depois, no desenrolar das investigações, só depois que a imagem dele apareceu... Foi que eu fui e confirmei ao inspetor de polícia, o que está a par da situação. Ele dizia estar sempre armado? Sim, ele sempre dizia que estava armado, estava com a mão na cintura ao tempo todo. E no ato que ele pediu para a gente se deitar no chão, ele botou um pano, amarrou o rosto da gente. Então, no ato, a gente não passou muito tempo olhando para o rosto dele. Quem olhou mais foi meu namorado, foi que a gente realmente conheceu ele. Depois ele vacilou, já 3 horas da manhã, né? Sim, senhor. Chegou a reconhecer. Sim, senhor.
Muito obrigado pela sua participação e pela confiança no nosso trabalho e que Deus ilumine a senhora e boa sorte e justiça será feita, viu? Amém. Boa sorte para a senhora. Muito obrigada. Bom, nós vamos conversar agora com a doutora Amin. A doutora Amin já está aqui na sala. Muito obrigado ao casal, viu? Pela confiabilidade. Ela, de forma consciente, confiou no nosso trabalho, viu, Samuca? É importante a gente poder trazer essa informação. Ela resolveu falar conosco e isso é fundamental. Nós vamos tentar aqui falar com a doutora Amin, que a doutora Amin é a delegada responsável por este inquérito que já foi aberto. A doutora Amin já está aqui, está tomando todas as providências, né? É uma delegada experiente. Doutora Amin, bom dia, estamos ao vivo. Doutora Amin, mais uma vítima, ela o conheceu de forma categórica, convincente. Aliás, a senhora já estava o investigando. Isso, né? Isso, exatamente. O fato aconteceu dia 1º de agosto. Nós já vínhamos fazendo diligências investigativas para poder descobrir o suspeito. Tínhamos até em mente outra pessoa, né, que também causa um tumulto naquela região, mas assim que a gente apresentou as imagens às vítimas, eles negaram completamente que teria sido aquela pessoa. E com a prisão do José Alex, nós também levamos essas imagens para as vítimas e a própria namorada, né, a vítima do estupro, já tinha dito que estava suspeitando que poderia ser ele, porque já tinha visto na rede social a imagem dele. E aí, ao ver novamente, assistindo aos vídeos, a voz, ela confirmou categoricamente que sim, que era o seu abusador. Agora, qual seria a posição agora da senhora com relação ao Alex? A senhora vai ouvi-lo? Como é que será o Nós procedimento? estamos já entrando em contato com o presídio, que ele já está no presídio, com o diretor do presídio, para conseguir que seja feito tanto o auto de reconhecimento pessoal, Aqui, atenção. né, do acusado com as partes e também o interrogatório dele. E outra coisa que nós temos para nós é que tanto vítima, na ocasião, se submeteu a exame de coleta de material biológico, como ele também no ato da prisão dele. Então, nós vamos pedir agora o IPC, o confronto desse material, que vai ser a prova final para nós, caso sendo positivo, a prova inequívoca, né, de que houve realmente um estupro. Washington. Doutora, o Samuca quer fazer uma pergunta à senhora. Pois não, Samuca? É para tirar dúvida. No dia que essa mulher foi estuprada por ele na praia, ela fez o exame, Só que falta agora o dele para confrontar com o exame que foi feito no dia. Então, no dia do estupro, ela procurou a delegacia e o exame dela foi feito também, não é? Para comprovar o estupro. Foi isso, para ficar mais claro para quem está assistindo. Isso, Washington. Doutora, o Samuca quer saber se no dia em que ela foi estuprada, ela foi feito exame com ela, se haverá com o do acusado. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Ela, como eu disse, já tinham sido feitas diversas diligências, porque o fato aconteceu com ela no dia 1º de agosto. Então, com a prisão do Alex e a confirmação de que era ele, através, né, a vítima reconheceu, como já existiam esses exames tramitando no IPC, vai ser mais fácil ainda comprovar a culpa desse homem. Doutora, muito obrigado e mais uma vez é importante que as pessoas denunciem porque esse inquérito já estava apurando e os agentes dessa especializada estavam bem próximo ao principal acusado e agora faz um confronto direto com o reconhecimento das vítimas. Exatamente. O nosso maior interesse é que acreditamos que há mais vítimas, que a população veja, verifique e tenham coragem de vir fazer a denúncia, né? Nós estamos trabalhando com essa hipótese de que existem mais vítimas desse abusador. Ele agiu inclusive com a bicicleta, né, doutor? Isso, inclusive o próprio namorado, né, o namorado da vítima, disse que dias posteriores o viu ali no Retão de Manaíra atravessando a rua numa bicicleta branca. Com as mesmas características? Com as mesmas características. Okay. Doutora, muito obrigado pela participação, viu? Obrigada, um bom dia. Então está aí, Samuca, a participação da doutora Amin e do casal que foi vítima de assalto e ela posteriormente violentada pelo principal acusado de ter praticado este ato com ela. Segundo o próprio companheiro desta senhora, ele o reconheceu, ela também pelas características o reconheceu
isso é de fundamental importância. Então isso aí nós estamos mostrando ao vivo, inclusive essa entrevista com exclusividade com este casal. É com você, Samuca Duarte, direto aqui da delegacia da mulher, na qual a doutora Min é uma das delegadas responsáveis, que conseguiu mais uma vez desvendar, através do inquérito que estava sendo apurado pela a própria Polícia Civil. Por isso que é importante, Samuca, as pessoas poderem divulgar toda esta informação. Então, é com você, meu caro Samuca Duarte. Pois é. Vocês viram aí? Os dois advogados que defendem ele estão aqui. E vão entrar aqui, já já. Sou eu que estou inventando, criando. Viu o que a delegada disse? Viu o que a mulher falou? No dia 1º de agosto, foi abordada, junto com o namorado, foi amarrada e estuprada. Ela saiu de lá, foi à delegacia, prestou queixa, fez o exame está lá, para ver se descobria quem foi o cara, prender, fazer um exame e confrontar. E aí, o namorado dela disse que ainda chegou a ver uma bicicleta branca, idêntica à que estava com ele no dia. Idêntica à que pegou a menina e também desapareceu. E aí, agora é o seguinte, vai fazer o exame dele, para confrontar com o que foi feito nela. Eu não estou dizendo que foi ele. E nem a delegada também está confirmando que foi ele. Mas a mulher, a vítima, está dizendo que reconheceu ele. Agora, falta o quê? Confrontar o exame para tirar a dúvida. Deu para entender? Já já o moído aqui. Ontem à tarde, o corpo da menina, da criança de 11 anos, foi sepultado no cemitério São José, em Cruz das Armas. A nossa equipe acompanhou uma menina de 11 anos, morta, assassinada. E aí? Vamos ver aqui. A criança Aniele, de apenas 11 anos de idade, ela estava com a mãe e os irmãos em um quiosque na praia dormindo, quando de repente a mãe pegou no sono e a filha desapareceu. Durante a madrugada dessa quarta-feira, ela foi encontrada nas margens do rio Jaguaribe. Aqui dentro da minha alma grita um eu te amo, um vazio no meu peito, um vazio que o Senhor não imagina. Perante a Jesus Cristo eu dizia eu te amo, e eu queria aquele abraço, e eu queria ver a todo momento ela aqui. Eu não aceito o fato da minha filha estar morta, não. Estamos neste momento acompanhando o cortejo fúnebre. Aí está o carro da Funerária Paraíso, que doou aí, né, toda a estrutura de velório para sepultar a menina Aniele. E nós estamos aqui acompanhando neste momento, desde a saída do corpo ali de dentro do IML e agora com destino ao cemitério São José, no bairro de Cruz das Armas, aqui na capital paraibana. Estamos acompanhando, né, para os amigos da TV Arapuá. Sob muita comoção, aplausos, músicas religiosas e muita emoção, foi sepultada finalmente a menina Aniele. Com ela, os sonhos, um futuro promissor e, acima de tudo, deixando um vazio que certamente jamais será preenchido e uma ferida
que demorará muito tempo para ser sarada. Os gritos de justiça foram entoados por todos que vieram dar o último adeus à menina Aniele. Com imagens de Vanderlei Pereira, repórter Rubens Júnior, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Eu queria pedir uma coisa, diretores. Deixa no ponto, na hora que estão jogando o barro, a terra em cima do caixão, deixa no ponto. E me deixa no ponto ela cantando na igreja. Se for possível aí, veja aí, por favor. Essa é a hora do sepultamento. Aí deixa no ponto numa hora que estão jogando a terra. É aquela hora que bota a terra ali e acabou-se. Ali cessou para sempre. A ficha cai para todo mundo. Porque muitas vezes, enquanto está no velório, no caixão, a ficha não cai direito não. Mas depois que entra no buraco em terra, que volta todo mundo para casa, a ficha cai. Que todo mundo não vê mais. A menina não sabe que vai ver mais, sabe que nunca mais vai ver. E eu quero, olha aí, esse momento aí, obrigado produção do Cidade em Ação. Esse é o momento que se desse a sepultura e daí nunca mais. E me dá a imagem, se tiver no ponto, ela cantando a voz dela. Ela cantando, ela e a coleguinha na igreja. Na igreja. Essa menina não pode pagar pelo erro de ninguém. Tem ódio, por favor, vai. Deixa no ponto, porque daqui a pouco, quem vai falar aqui são dois advogados dele. Dois advogados que estão defendendo o acusado. Como a gente faz um jornalismo limpo, a gente vai ouvir os dois advogados. Porque todo acusado tem direito à defesa. Isso está na Constituição. Certo? Está na Constituição. Todo acusado tem direito à defesa. E a gente dá esse direito porque fazemos um jornalismo correto. Nós vamos agora falar sobre o caso, porque tem uma novidade sobre a perícia. Uma novidade sobre a perícia do corpo. É isso que eu posso chamar agora, sim? É a novidade da perícia? Então aqui. Sim. Ah, sim. Então, olha, atenção. Daqui a pouco, como eu já falei, os advogados estão ali. O moído vai ser grande. Eu quero saber deles em que tese eles vão defender e por que eles estão assegurando e qual é a tese que eles vão sustentar aqui de que o constituinte, o acusado, é inocente. Mesmo diante do que nós estamos ouvindo, diante do que a delegada está falando. Não é a imprensa faz a matéria. Vou saber do advogado se ele ainda tem a mesma coragem de dizer que a imprensa é culpada. Saber dele se ele tem coragem dos dois de ainda continuar acusando a imprensa. Nós não somos advogados, nós não somos delegados e nem somos juízes. A gente nem condena e nem absolve. Atenção, atenção, eu chamo quem? Eu chamo quem? Atenção, eu chamo a Águia nesse momento, atenção. Atenção, me aparelho aqui agora, vai. Bota nele. Boa tarde, Samuca. Boa tarde você que está em casa acompanhando já a nossa programação pela sua TV Arapuã. Estou aqui com a chefe do NUMOL, João Pessoa, doutora Cristiane, que vai trazer aí mais informações a respeito dessa perícia que foi feita na criança de 11 anos, a Aniele. Doutora, como é que tudo aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Ontem nós realizamos a perícia, a necrópsia do corpo da garotinha, da Aniele, e a gente confirmou realmente a expectativa que a gente já tinha da causa do óbito, que de fato foi um estrangulamento, né? O fato novo que trouxe para a gente foi a questão de que foi encontrado lama nas vias aéreas dessa criança, o que veio comprovar que ela, na hora que foi estrangulada, ela ainda estava com vida quando foi jogada no chão, numa área onde ela foi encontrada, que era uma área de lama, tipo de manguezal,
Então ela ainda respirou e aspirou lama também, que tudo isso contribuiu também com o óbito dela. Então quer dizer que ele fez a esganadura e jogou pensando que ela já estava morta, mas na verdade ela ainda estava respirando. Ela ainda estava respirando, é verdade. Isso é um fato novo. Esse foi o fato novo que nós trouxemos, porque na verdade a questão da esganadura já estávamos assim, imaginando que teria sido pelas cenas do local, pela perícia de local, tudo isso já estava levando a crer que de fato tinha sido uma esganadura. Doutora, a senhora tomou conhecimento que ele veio aqui pela segunda vez para fazer o novo exame a pedido da juíza? Sim, ele veio na quarta-feira à noite, fez o primeiro exame de corpo de delito e ontem, após a audiência de custódia, ele retornou ao Instituto a pedido da juíza para um novo exame, que foi realizado sim ontem à tarde também. A gente conversou com o advogado de defesa dele, o advogado disse que ele teria apanhado, que colocaram um cabo de vassoura no ânus dele, enfim. Esse exame não foi feito aqui sobre isso? Não, o exame sexológico não foi feito porque não foi solicitado pelo delegado esse exame. Apenas o corpo de exame de corpo de delito, porque ele teria que ser levado para o PB1. Isso, apenas o exame traumatológico, que foi solicitado tanto pela juíza, quanto foi solicitado pelo delegado, que foi o exame que foi realizado. Ok, Samuca, pode fazer a pergunta que eu estou lhe ouvindo. Ô, Águia, faz a pergunta para a doutora aí, Águia. No caso, ele esganou a menina e ela, perdendo o fôlego, as forças, ele achou que ela estava morta, jogou ela lá no rio, ali, Jaguaribe, na lama. Ela mesma ainda tentando respirar, só que ela, sem forças, respirou. Ela bebeu, ingeriu lama. Entrou lama pelas narinas e aí isso facilitou a morte dela, porque ela ficou sufocada com a lama que ela conseguiu respirar porque estava sem forças, é isso? Olha, Samuca, eu vou fazer aqui a pergunta para ela. Doutor, é o seguinte, no momento que ele tentou e esganou ela, pensando que ela estava morta, jogou ela lá naquele manguezal. Então, ela tentando respirar, isso pode ter facilitado a morte dela, ela ingerindo a lama? Pode ter contribuído com o óbito, né? Mas além disso, nós encontramos fratura do ocioide, nós encontramos fraturas cervicais, de vértebras cervicais. Quer dizer que teve uma luta corporal, possivelmente? Não. Isso quer dizer que a força dele, na hora de esganar, fraturou tanto o ocioide quanto vértebras cervicais da criança. Ou até mesmo tentando estuprá-la, né? Ou até tentando. Essa dinâmica da cena a gente não tem como precisar, né? Mas ele realmente tinha uma força muito maior e ele, na esganadura, ao comprimir o pescoço da criança, fraturou o ióide e 2 vértebras cervicais. Agora, doutora, esse exame, se ela foi estuprada ou não, tem que aguardar. Os exames, nós já coletamos desde a quarta-feira material biológico, certo, da criança, e estão sendo processados. Não tem nada pronto no momento, mas todas as possibilidades serão esgotadas para a gente tentar encontrar o perfil desse agressor na vítima. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns por tudo, bom trabalho e bom almoço para a senhora, que Obrigada. A senhora nos esperou até agora. Obrigada, nós estamos aqui à disposição, certo? Tanto da imprensa quanto da sociedade para o que precisarem. Obrigado. Pois é, viu, Samuca Duarte? Ventilou que o advogado de defesa do Alex já estava dizendo por aí que ela não foi estuprada. Ele é médico legista? Não é. Isso tem que aguardar o laudo para saber se foi ou se não foi. Eu volto aos estúdios. Essa menina, bota ela aqui. Essa menina, cadê ela? Essa menina sofreu. Ela demorou uns minutos para dar o último suspiro. Isso é um fato. Que é um fato quem matou essa menina, matou ela, como que se diz assim, aos poucos. Não foi de uma vez, pei, buf, e morreu. Não. Apertou a garganta da menina, torceu o pescoço, deu gravata nela, tentou sufocar e ela gritava, porque teve gente que disse que ouviu uns gritos, ela ainda pedindo socorro. E aí quebrou, ó, que foi que a perícia constatou, que quebrou o osso do pescoço, a coluna cervical também, o osso lá, feriu a menina lá, feriu no pescoço, então matou a menina aos poucos, ela demorou a morrer. Ela sofreu na hora da morte, tu entendeu? Tu entendeu o que eu tô falando? Ela sofreu na hora de... Chega a dar uma dor no meu peito, cara.
só em falar isso dá uma dor, não é sensacionalismo não, eu me seguro às vezes, porque quando a gente apresenta o programa, a gente tem que se controlar, a gente tem que ter sangue de barata, porque tem coisas que dói na alma da gente. Uma menina linda de 11 anos, sabe? Morrer passando por isso. E aí, o cara depois que sufoca ela, acha que ela tá morta, joga ela lá na lama. Porque o Rio Paraíba ali, para quem não conhece, o Rio Paraíba não, o Rio Jaguaribe, para quem vai à praia, pela beira-rio ou Epitácio, se for pela Epitácio, você passa de frente ao Pão de Açúcar. Você olha que tem uma pontezinha, tem um rio do lado direito, que vai também pelo lado esquerdo. Quem vai pela beira-rio também tem, que foi feita a ponte nova em cima do rio, que quando chovia, alagava tudo, e o prefeito, na época Cartacho, fez a ponte mais alta ali da beira-rio indo para a praia. É aquele rio, é ali. E ele pegou e jogou a menina naquele rio. Ela sufocada já, sem forças para respirar. Quando tentou respirar, inalou lama, água suja. E aí contribuiu para acelerar a morte da menina, mas ela sofreu até dar o último suspiro. Eu vou pedir, por favor, vamos me sentar agora, porque eu estou aqui. Calma, Samuca. Com 2 advogados. Primeiro eu quero dizer, qual é a minha câmera, para eu saber e me dirigir àquela, né? Pronto. Eu quero primeiro dizer que eu vou agir com profissionalismo. Jamais eu vou agir com presepada. Eu vou agir com profissionalismo. E eu espero dos advogados que eles ajam com profissionalismo e com respeito. Porque nós estamos dando o direito da defesa. Porque a Constituição dá esse direito que todo acusado de praticar qualquer tipo de crime, seja ele qual for, a Constituição garante a defesa dele. Se qualquer acusado de qualquer crime não conseguir um advogado para lhe defender, ele tem direito. O Tribunal de Justiça nomeia um advogado de ofício para defender, porque tem que ter, de todo jeito, é obrigado a ter um advogado. Quero agradecer ao doutor Daniel e ao doutor Gilberto, aos dois, por ter vindo. Disseram que vocês não iam ter coragem de vir. Outros disseram que eu ia bater de pino, ia ficar doente, ia inventar que estava doente e não viria. Mas eu estou aqui. E eu esperando, ansioso, como toda a Paraíba está esperando ansioso. Eu vou para a primeira pergunta. Doutor Daniel, a pergunta que eu fizer serve para os dois. Vocês dois decidem quem responde, tá bom? Para eu não repetir a pergunta. Vocês continuam ainda acusando a imprensa, diante de tudo que vocês viram? Eu queria saber da produção se tem agora, se está aí, aquela foi ao vivo, mas se tem alguma coisa da vítima dizendo que foi estuprada no dia 1º de agosto e que reconheceu ele. Se tiver, ali foi ao vivo e vocês estavam aqui. Vocês continuam acusando a imprensa, dizendo que a imprensa é sensacionalista, jogando a culpa na imprensa. A primeira pergunta é essa. Continua acusando a imprensa, doutor Daniel e doutor Gilberto? Bom, eu respondo. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Samuca. Agradecemos a oportunidade de vir aqui e poder esclarecer a sociedade. Em relação à sua pergunta sobre a questão da imprensa, foi um caso isolado que aconteceu na tarde de ontem com um dos comunicadores daqui da Paraíba que, por ter um despreparo profissional, me atacou e atacou a minha classe. Então, eu fui atacado e apenas me defendi. Quero informar que isso, em qualquer profissão, existe bons... Mas o repórter Águia não lhe atacou e você acusou a Águia. Eu acredito que foi no calor da emoção e se caso a Águia se sentiu ofendido e os outros comunicadores, eu peço perdão. Então o senhor se retrata agora, doutor? Não, me retrato e não tenho problema nenhum em fazer isso. Porque, como eu lhe falei, o que aconteceu foi, eu fui atacado por um mau profissional e apenas me defendi. Quando saí daquela entrevista, fui conceder uma entrevista... Você estava com sangue quente. Exatamente. E aí ele perguntou, eu já estava agitado. Exatamente. E falei. Então, assim, acompanho o trabalho dele e peço até desculpas aqui publicamente. No caso, você está pedindo desculpa ao nosso repórter Águia. Exatamente. E ao mesmo tempo está pedindo desculpa à imprensa. O senhor está dizendo isso em geral, para os comunicadores que mantiveram a ética na informação.
porque o seu colega lá, ele pegou, afirmou um monte de situações onde ele não tinha prova alguma. E o que é bom deixar bem claro aqui é que em nenhum momento se passa pela cabeça de algum cidadão que aqui nós estamos aqui defendendo um crime bárbaro, esdrúxulo como esse. Eu acredito que o raciocínio está totalmente errôneo. O que nós estamos aqui defendendo é as garantias constitucionais dele. Se ele errou e for provado, que ele pague. Porque os senhores acham que ele é inocente. Em que tese você está se baseando? Que agora há pouco, o nosso repórter, o Austin Luiz, entrevistou uma vítima, mais uma, que disse que no dia 1º de agosto, ele a estuprou, ela fez o exame e estava tentando, a polícia procurando o estuprador, e agora o exame que foi feito nele vai confrontar com o que foi feito nela. Mesmo assim, você continua defendendo o seu constituinte, doutor? Boa tarde, Samuca. Boa tarde, doutor Gilberto, né? Boa tarde a todos os seus telespectadores. Primeiro, eu gostaria aqui de dizer que eu lamento pelo fato ocorrido. Foi um crime que comoveu toda a Paraíba e, como cristão, eu também me sinto comovido. Contudo, Samuca, é necessário esclarecer que nós somos profissionais. E já aí, respondendo à sua pergunta, nós acreditamos na inocência com base, como você bem citou, no próprio princípio da presunção de inocência, que é um princípio constitucional, está previsto na nossa Constituição, que garante a todo cidadão que é acusado de um crime, de ser considerado inocente até que ele seja submetido ao devido processo legal, que ele exerça o seu contraditório e a ampla defesa e que após um julgamento justo, caso ele venha a ser condenado, aí sim ele se torna culpado. Mas, doutor, e a imagem do dia ele pegando a menina na bicicleta? Essa imagem não diz nada, doutor? Samuca, as provas elas precisam ser confrontadas todas juntas. Existe um caderno processual, um conjunto de provas. Você não pode analisar um fato isolado, porque um fato isolado ele distorce todo o restante. Então, as informações que existem, elas são primárias. Existe muita falácia, muita especulação. Então, é necessário que se produzam as provas. E a imagem não são provas não, doutor? Imagem não representa a prova. Ele pegando a menina na bicicleta, saindo com a menina. Essas imagens não representam prova. A pergunta que eu faço vai para os dois. O que quiser falar é entre vocês aí para discutir, tá bom? Então, as imagens da menina na bicicleta, o cara levando. A mãe depois diz, foi você que levou. Aí mostra a imagem, o doutor Cláudio, o doutor Santa Cruz... o doutor Rodolfo Santa Cruz, né? É o delegado, disse, olha, eu tô com a camisa que é semelhante à camisa do dia que ele pega a menina na bicicleta. Doutor, essas imagens não valem nada? Como eu disse, Samuca, elas valem como prova, contudo, elas precisam ser corroboradas com outros tipos de provas. Provas testemunhais, provas periciais, ali você tem apenas um indício. Então é preciso que seja analisado todo o arcabouço probatório, todo o caderno processual, depois de produzido todas as provas. Eu quero a produção, eu quero a mãe dele na central. Eu quero saber o que os advogados vão dizer sobre a mãe dele. A mãe dele só falta dar um tapa-oi nele, um estabefe nele, porque foi você. Porque ele fugiu de João Pessoa. Eu quero saber do doutor Daniel e do doutor Gilberto. Se não foi ele, por que ele desapareceu depois que discute com a mãe da menina, a mãe dizendo, foi você, rapaz, você estava com a minha filha, diga onde ela está. E aí, o que é que acontece? Ele vai e desaparece. E a mãe foi quem denunciou, disse, olha, ele está na cidade de Ferreira, vamos ver a mãe. Os advogados, prestem atenção, a mãe lá na central, bota a imagem. Não, a camisa que você usou no domingo que eu levei ela lá. Agora, só tem uma coisa que você acabou com a minha vida, porque por causa de você, eu quase que eu ia ser morta ontem. Entendeu? Não foi eu não. Entendeu? Eu espero que eu vi. Mas não foi eu não. Eu tô lavando minha alma. Desculpa eu dizer, eu tô lavando minha alma. Não, mãe. Foi você. Não foi eu não. Foi você que tem tudo que a mulher lhe deu na real pra você comprar cigarro.
que ela está tão desesperada, ela vai para o agente, diz, olha, eu não tenho culpa. Doutor, diante disso tudo, a mãe revoltada, foi a mãe que entregou para a polícia. O que os senhores têm a dizer dessa revolta da mãe? Bom, o que a gente tem para falar a princípio é que nota-se um certo desequilíbrio, né? Ela está muito emocionada e ela acusa o filho, só que é aquela coisa, como é que ela acusa? Ela presenciou o fato... Mas, doutor, ela é mãe, mãe sente, doutor. Ela é mãe, doutor. Ela é mãe. Aí, ela é mãe. Ela é o senhor quer saber mais do que a mãe? Não, ela é onisciente. Eu estou notando, doutor, que o senhor está batendo um pouquinho de pino aqui. Não. O senhor está batendo um pouquinho de pino. Ah, ela é mãe, doutor, ela é mãe. Como é que é a mãe? Me diga a mãe. A mãe sentiu. Como é que ele fugiu? A mãe disse, como é que você fugiu? Você fugiu do dia. Você fugiu de casa. Você foi para Ferreiro. Você está vendo a mãe aí. Certo. Você está vendo a mãe. Eu estou notando o seguinte, doutor. Tá todo mundo assistindo. O senhor ainda tem coragem de defender? Não. A mãe está dizendo, foi você! Foi você! Você fugiu por quê? Se ele não devia, doutor, porque ele foi embora para Ferreiro. Se você me der a oportunidade e não me interromper... Não estou interrompendo, não. Acabou de interromper. Então vamos embora. A defesa está com a palavra? Está com a palavra. Excelente. Em relação ao vídeo, eu já me manifestei. Mostra um desequilíbrio, ela está muito emocionada. Ela mesmo disse que acabou com a vida dela. E eu acredito, até porque ela teve a casa dela invadida e totalmente destruída por elementos, né, pessoas da comunidade que também ficaram revoltadas com o que aconteceu. Segundo ponto, o meu cliente em nenhum momento ele fugiu do Estado. Ele, depois que aconteceu o crime com a menina, ele foi trabalhar normalmente, até porque faz 8 anos que ele trabalha na orla de João Pessoa, vendendo coco e refrigerante, e aí ficou trabalhando. A mãe da menina foi até o local dele de trabalho, onde eles tiveram essa discussão, e a partir dessa discussão, a partir do momento que ela começou a acusá-lo, ele se sentiu, recebeu já algumas ameaças, e para preservar a vida dele e a segurança dele, ele foi, aproveitou o feriado e foi até a residência dos familiares dele que fica em Ferreiros, Pernambuco, salvo engano. E é onde foi acontecer todo o desenrolar da operação da sua captura. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para os dois. Deixa eu já registrar, a Águia ligou, aceitou o seu pedido de desculpas, né? Ele disse que aceitou, porque na verdade o senhor estava com sangue quente, e que o senhor já disse aqui que pede perdão a toda a imprensa. O seu problema foi com uma pessoa. Exatamente. Da imprensa, não foi com a imprensa exatamente. toda. Foi uma situação totalmente isolada. Certo. E peço perdão à Águia, peço perdão aos outros comunicadores. O senhor não está batendo de pino, não? Não, não estou batendo de pino, porque é preciso também ter ética e reconhecer também os fatos olhando de fora. Então, assim, a defesa, essa equipe aqui não vai ser intimidada pela opinião pública e muito menos por pessoas leigas. Certo. Contudo, caso exista aqui um erro, a gente se retrata sempre. Tudo bem. Agora me diga uma coisa. O que foi? O senhor conversou com o Alex? Conversei. Conversou com o Alex, doutor Gilberto também? Conversamos. O que foi que Alex disse para vocês? Ele disse o que a você? Você falou com ele, cara a cara, com o Alex? Deixa eu ficar em pé. O senhor falou com o Alex. Fica em pé um pouquinho. Me dê um copo d'água, por favor, aí, velho. Me dê um copo d'água. Que eu tô ficando já... Eu tô doido aqui. Eu quero que vocês me convençam. Me diga um negócio. Você conversou com o Alex, vocês dois, e o que foi que ele disse para vocês? Pronto, na oportunidade lá, quando tivemos a oportunidade, eu fiz a audiência de custódia dele e no momento eu perguntei, Alex, essas acusações que estão fazendo contra vocês são verdadeiras, sim ou não? Ele disse, não são, doutor. Como não existe nenhuma prova concreta ainda acostada aos autos, entendam. Eu não estou aqui defendendo o crime. O que eu estou falando aqui é como operador do direito. E como operador do direito, a minha obrigação é falar de forma técnica e não deixar se levar pela emoção alheia. Ele confessou o quê? Não, ele confessou que não fez, que não foi ele. Mas, doutor, não é prática de toda pessoa que pratica um crime dizer, eu não fiz. O cara Suzane Ristoff e o namorado foi pro sepultamento do pai e da mãe que eles mataram chorando lá, entendeu? E tem muita gente que diz, eu não pratiquei, não fiz esse crime, eu não matei. E depois o cara mata. O senhor não está orientando para ele segurar que não foi ele, não, doutor? Quem tem a oportunidade de me conhecer e principalmente de trabalhar comigo, sabe que o que eu mais prezo é pela transparência. Em nenhum momento ele
Em nenhum momento ele confessou. Contudo, a delegada disse que ele confessou, doutor. Mas ele... Ei, tem aí o ponto da delegada, o senhor vai falar. A delegada disse que ele confessou, não, diretora, bota aqui. Eu não estou aqui para... Foi o delegado. Olha, eu não estou aqui para acusar ninguém. Veja que os advogados estão aqui. Não estou para acusar, eu não sou juiz, não sou delegado, eu não faço inquérito. Eu estou apenas questionando os advogados dele. Isso é um papel nosso. Eu, como apresentador, eu quero liberar o telefone para 3 ou 4. Posso liberar, doutor? O senhor não tem medo? O senhor não tem medo, doutor Gilberto? De forma alguma, eu posso liberar o telefone, eu quero pelo menos umas 3 a 5 ligações para fazer pergunta para os advogados. O telespectador, atenção, telespectador, você que vai fazer a pergunta para eles. 8151-1273. Vocês vão fazer a pergunta para os dois. Uma pergunta vai servir para os dois. E eles dois decidem quem responde, tá bom? Por favor, liga agora. Você quer fazer pergunta porque a nossa diretora está botando no ponto quando o delegado diz que ele confessou. Ele confessou, doutor, para o delegado. Vamos ouvir daqui a pouco? Vamos. Ele está negando para você ou você, como advogado, está orientando para ele negar? Segundo as informações, quando eu fui falar com ele, eu disse, Alex, você confessou na delegacia. Ele disse, doutor, olha a minha situação. Eu estou todo machucado aqui. Você quer dizer que ele apanhou para confessar? Não, as palavras dele, eu estou apenas replicando. Quando a sociedade escuta e às vezes não tem a sensibilidade para receber a informação, acredita, como você acabou de falar aqui, que eu estou orientando. Eu estou apenas replicando o que ele disse na presença da juíza. Tem gente na linha. Lembrando mais uma vez que o nosso papel aqui como imprensa não é acusar ninguém nem inocentar. A prova é que nós fazemos um trabalho correto, que estamos trazendo os advogados dele. Como eu já falei, ele tem direito a ter um advogado, ele ou qualquer pessoa. A Constituição brasileira dá esse direito, entendeu? De qualquer pessoa que pratica qualquer tipo de crime tem que ter um advogado de defesa. Eles dois são advogados. Depois eu vou fazer uma pergunta e ele eu vou fazer agora, vai responder agora não. Quem está pagando a vocês dois para bancar essa defesa? Tem alguém por trás pagando vocês dois para bancar a defesa dele? Vocês vão responder já já. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Pode fazer a Alô, pergunta. boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a pergunta para os Você dois. fala com Caio? Quem é que fala? Caio. Ô, Caio, você Caio. fala de onde, Caio? Falo de Santa Rita. Santa Rita. Pois Santa não, Rita. Caio. Pois não, Caio. Samuca, primeiramente quero parabenizar você pela coragem de você estar enfrentando essas duas pessoas aí que se dizem advogados e defensores da lei. Obrigado, irmão. Pois não, pode fazer a pergunta para ele. Samuca, é o seguinte, eu quero perguntar ao advogado em que tese, em que hipótese ele defende com tantas acusações, tantas provas que comprovam que realmente ele violentou, ele foi o assassino e o autor da vida da vítima que foi tirada. Tem foto, tem provas, tem vídeo, tem prova de sangue, tem tudo, e ele ainda consegue ter a capacidade de defender esse canalha, esse nojento desse cara. Eu queria saber se ele não tem vergonha, pela própria profissão dele, de defender uma pessoa do nível desse cara. Tá ok. O Estado responde primeiro a ele, depois a gente bota mais outros, não é melhor? Vamos colocar aí uns 3 a 5 ouvintes, telespectadores, doutores. Samuca, como ele bem falou, da nossa profissão, o próprio Estatuto da Ética e da Advocacia, ela prevê que não existe nenhuma causa indigna de defesa. Então, toda causa, por pior que ela pareça ser, o crime, por mais brutal que ele pareça ser, ele merece e ele é digno de uma defesa. Nós estamos atuando nesse caso com base no que existe de material. O ouvinte, ele afirmou que já existe prova de sangue, que já existem outras materialidades, contudo ainda não estão comprovadas e nem fazem parte do inquérito. Então nós analisamos as provas de forma técnica, sem nenhum envolvimento emocional, para poder nos posicionarmos. Tem mais outro, doutor Gilberto. Certo. Só para concluir, Samuca, e o próprio José Alex, ele informou, ele esteve com a menina, ele não nega, e na imagem é possível ver que ele esteve com a menina antes do crime. Mais uma ligação, vou botar mais dois, só mais dois, porque tem bomba chegando aqui, tem outras informações. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Laninha. Laninha, você fala de onde, Laninha?
de Tibiri. Pois não, Laninha, pode fazer a pergunta para os dois Eu advogados. queria saber se tivesse sido com a filha dele. Tá bom. Se Ela ele quer ia ter sim. capacidade de se ele não ia dizer a mesma coisa que a gente tá pensando, porque isso que fez com essa criança foi um absurdo. Tá bom, obrigado, Laninha. Você tem filho? Duas. Tem duas. Você tem são filho? dois. Ela tem dois. Você tem filho, doutor? Ainda não fui Ainda não tem. abençoado. O senhor tem filho, doutor? Duas meninas. Então, mais um ouvinte, o senhor vai responder a ela, tá bom? Ela perguntou, quer saber? Ele não tem filho, então para você. Se fosse com a sua filha, Deus o livre, né? Como você agiria? Alô, boa tarde. Alô? Último ouvinte, último telespectador, porque a gente tem outros assuntos. Tem bomba chegando aqui. Alô, boa tarde. Oi? Pois não, sim. Tem informação chegando aqui, tem bomba, atenção. Boa tarde, já está comigo? Alô, oi. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Aqui quem vos fala é Marinalva, do bairro do Cristo. Marinalva do Cristo. Pois não, Marinalva, pode fazer a pergunta para os dois. Samuca quer primeiramente parabenizar o seu trabalho, como sempre você trabalha, de forma literalmente normal, certo? E eu ia fazer essa pergunta, de antemão você já fez para os advogados, né? Quem realmente, na verdade, está fazendo esse pagamento aos advogados. E sabendo nós que, com toda certeza, tem muito dinheiro a ser pago a esses advogados, porque eles realmente merecem, em tese, merecem porque eles são os profissionais. Ok. Né? Como o doutor acabou de dizer, que nós profissionais, infelizmente, entramos em certas situações, em certos trabalhos que, quando nós levantamos a bandeira, como nós Está um pouco ruim a ligação, mas deu para entender, doutor? Deu sim. Então, doutor, responda duas perguntas dessa jovem e do outro que perguntou se você fosse com sua filha. E outra pergunta, quem está bancando vocês dois para defender ele? E eu tenho outra pergunta que é do repórter Michel, que é daqui do sistema, vou fazer depois. Responda essas três. Bom, três não, duas, né? Se eu tenho filhas, sim, tenho duas meninas, uma moça de 14 anos e tenho uma pequenininha, uma bebê de 1 ano e 8 meses. Sobre o que eu faria, assim, o que é que a população quer ouvir? Eu acredito que todo mundo aqui que é pai, que é mãe, possivelmente eles mesmos já têm a resposta. O senhor defenderia? Eu não tô, entenda, eu não estou aqui como pai, eu estou aqui como advogado. Se a sociedade ela tem uma certa dificuldade, uma certa limitação de entender isso e está querendo tirar do centro da discussão para a vida pessoal, para a parte pessoal, infelizmente eu não posso discutir esse tipo de coisa. Deu para entender, no caso o senhor está aqui como advogado. Quem está bancando vocês dois? Em relação à questão dos honorários, isso aí, a pessoa que está pagando pediu sigilo total, certo? Então essa pessoa tem condições financeiras? Não, aí depende. Eu não sei se ela tem condições, porque eu não sei se o pessoal também que está em casa. É da família dele, é amiga dele, é o que? Não, dele? foi sigilo total. Não pode dizer? Não pode dizer. Inclusive assinado em contrato. Então, vou fazer uma pergunta. Vou fazer duas numa só. O senhor não se sente constrangido, os senhores, em defender um cara acusado de matar a menina? Bota aqui a imagem. Peraí, eu vou fazer. Essa pergunta é uma. Os senhores não se sentem constrangidos? E a outra, que é do repórter Michel, daqui, disse: o senhor falou que ele apanhou dos policiais de Pernambuco para confessar. Aqui na Paraíba ele confessou. Ele apanhou da polícia da Paraíba para confessar? Grave essa pergunta. Tem o que na linha? Quem é que está na linha? Segura aí. Tá com a entrevista? Bota logo a menina sendo enterrada. Eu quero que vocês olhem para essa imagem. Os senhores não sentem constrangido defender o cara acusado. Eu não estou dizendo que foi ele. Eu não posso dizer. Mas você está defendendo, está dizendo que ele é inocente. Ele está dizendo que ele apanhou em Pernambuco para confessar. Na Paraíba ele apanhou. Pergunta do repórter Michel. Vamos ver aqui, vamos ver o enterro. Bota em tela cheia o sepultamento. Olha direitinho, doutor.
Pronto, o senhor tá vendo a imagem aí? Na imagem, essa menina nunca mais volta. O seu constituinte vai tomar café, já deve ter tomado hoje, é ou não é? Acredito Já que sim. almoçou, uma hora já almoçou. Já pegou o pratinho, já comeu feijãozinho com farinha. Você jamais comeu. De 6 horas tem um jantarzinho, uma sopinha ou um pãozinho lá com um cafezinho. A menina nunca mais vai tomar café. A menina nunca mais vai levar um abraço, um beijo da mãe, do pai, das amigas. Mas o seu constituinte, doutor, já almoçou, tomou café de manhã, vai tomar café no jantar, alguém vai abraçar ele. Eu não estou dizendo que foi ele não, entende? Eu estou questionando só, porque quem está em casa está mandando as perguntas para cá, eu estou perguntando o que vem. E a prova é que a gente faz um trabalho tão limpo que os dois estão aqui. Agora, doutor, o senhor vai responder porque a outra vítima dele está na linha aí. Me diga, o senhor se sente constrangido ou não? Não, eu estou me sentindo constrangido pelo seu sensacionalismo. Sensacionalismo? Eu dizer que a menina morreu, foi enterrada é sensacionalismo? Doutor, a menina foi enterrada é sensacionalismo? Peraí, pô, bota a imagem de novo aqui. Não, eu quero ver. Não, diretora, ele disse que eu estou com sensacionalismo. Vocês estão assistindo, estão ouvindo. Mostra aqui, eu vou aqui, vem cá. Me mostra aqui, minha gente. Bota aqui, eu estou aqui na tela. Eu quero saber se isso é sensacionalismo. Eu quero ver. Ele disse, os advogados, o doutor Daniel, que eu estou com sensacionalismo. Minha gente, preste atenção. Isso é sensacionalismo? Doutor, isso aqui é sensacionalismo, doutor? Eu estou mostrando. A imagem está aqui. Não sou eu, não. Todo mundo está vendo, doutor. Isso é sensacionalismo, doutor? Não dói no seu coração, não? Dói no coração de quem é mãe, de quem é pai? Eu tô sensacionalista, rapaz. Seu coração, doutor, é de carne ou é de pedra? É de gelo, né? O pessoal diz também. De carne ou de pedra, doutor? O seu coração? Porque isso aqui não é... Não diga que é sensacionalismo, porque não é. Bora ouvir. Será que é sensacionalismo meu? A mulher que disse que foi estuprada por ele, que reconheceu a imagem dele. Bora aqui, bota aqui. Cadê ela? Ela está comigo na linha ou é aquela... Sim. Escuta aí, doutor. O próximo à praia, empurrou a gente para o cantinho da areia, mandou a gente se deitar, nos amarrou primeiro meu namorado, depois me amarrou, fez o ato sexual comigo, sem minha permissão, e depois saiu correndo. Fora isso, ele levou nossos pertences, celular, dinheiro que tinha na bolsa. Se ele fosse outro, tinha levado só os pertences. Mas não, fez o ato sexual também comigo. Depois a gente correu para uma farmácia, foi onde a gente conseguiu se abrigar e irmos na delegacia para fazer a denúncia. Ele sempre dizia que estava armado, estava com a mão na cintura ao tempo todo. E no ato que ele pediu para a gente se deitar no chão, ele botou um pano, amarrou o rosto da gente. Então, no ato, a gente não passou muito tempo olhando para o rosto dele. Quem olhou mais foi meu namorado, foi que a gente realmente conheceu ele. Aqui. Bota aqui e agora solta a imagem, essa imagem da menina, da jovem com o namorado dela, que disse que foi estuprada e disse que reconheceu ele. Ela fez um exame também foi feito nele e agora vai ser confrontado para tirar dúvida. Agora, bora lá, bota o sepultamento que eu vou terminar. Olha, eu seria sensacionalista se eu estivesse dizendo aqui que foi ele. Jamais eu disse que foi ele. Em momento nenhum eu acusei o Alex. Não, eu não. A gente está fazendo a matéria de acordo com o que disse a delegada, de acordo com o que disse a vítima e de acordo com o que vocês estão vendo. A menina foi morta, a menina foi esganada. E a menina morreu sofrendo, ela não morreu rapidamente não. Essa menina para morrer durou uns 5 a 10 minutos sofrendo nas mãos do cara. Não estou dizendo que foi de Alex, nas mãos de quem a matou. Não estou dizendo que foi ele não, estou dizendo que foi ele. Eu seria sensacionalista se eu estivesse dizendo que foi ele. Eu não posso dizer que foi ele, nunca disse e não vou dizer se não tiver as provas. Tá certo? E nem estou dizendo que foi ele não. Eu não estou dizendo, a prova é que os dois advogados estão aqui, que são os advogados de defesa de Alex. Nunca disse que foi ele. Como é que eu sou sensacionalista? A delegada está dizendo que foi ele, que ele confessou. E eu fiz a pergunta para os advogados, ela ainda não respondeu. Eu perguntei, ele apanhou em Pernambuco, como ele disse para vocês, doutores, e aqui na Paraíba ele apanhou para confessar para a delegada?
Como é que eu sou sensacionalista? Você vê um negócio desse e eu sou sensacionalista, doutor? Ele apanhou aqui, doutor, para dizer que, para confessar para a delegada? Segundo as informações dele, não. Ele disse que foi muito bem tratado pelas forças de segurança paraibanas. Segundo as palavras dele, ele foi agredido pela polícia de Pernambuco. Daqui não? Da Paraíba não, apenas já de Pernambuco. E essa informação foi dita... Mas ele confessou aqui? Confessou perante a juíza. A juíza bateu nele? Por videoconferência ficava impossível. Então, doutor, então ele confessou. A juíza não bateu e ele confessou. O senhor disse que ele falou... Não confessou diante Você da disse juíza, que ele apanhou, que ele disse para vocês, eu apanhei da polícia de Pernambuco para confessar. Mas perante a juíza, ele apanhou? Perante a juíza? Se ele a juíza bateu nele? Sim. Não, era impossível. Então, e como é que ele confessou? Se não fosse, ele não deveria ter confessado. Por que ele confessou sem apanhar? Eu não estou entendendo quais são as suas... O senhor disse que o senhor falou, que ele disse para vocês que ele apanhou da polícia de Pernambuco para confessar. Isso. Mas chegando aqui na Paraíba, ele acabou confessando aqui na Paraíba. Perante a juíza. A autoridade policial. Perante a autoridade policial. Ele apanhou aqui? Não, ele... Samuca, vamos estabelecer... Não, eu quero entender. Ele não contou na juíza? No depoimento da juíza, ele disse que foi ele. Ele assumiu, ele confessou. Na juíza, ele não confessou. Ele não confessou? Foi negativa na audiência de custódia. Ele negou. Eu entendi você dizendo que ele tinha confessado. Não, ele negou. Ele negou. Ele negou. Mas ele negou depois que conversou com vocês dois. Tá chegando informações aqui, a rede social está bombando, tá todo mundo comentando sobre essa nossa entrevista e está passando informação aqui, todo mundo está querendo participar, querendo entender. Ele só negou perante a justiça, estão dizendo aqui, porque depois que conversou com vocês dois. Aí eu passo a bola para você está afirmando que a gente orientou ele lá? Ah, sim, não. Orientou ou não? Não, negativo. Eu disse, fala a verdade na frente da juíza que você já está mais do que enrolado. Eu quero agradecer. Eu que agradeço, mano. Né? Satisfação é nossa. Nós que agradecemos, Samuel. Oportunidade. Doutor, ninguém... O senhor falou o quê? Quem estava com enrolado é o pessoal da polícia? Não, ele que eu disse, já basta o enrolado que você se encontra. Fala a verdade no caso ele, né? Exatamente, o Alex. Tá bom, muito obrigado por confiar no nosso trabalho. Muito obrigado, doutor. Nós que agradecemos. Agimos de forma profissional, aqui a gente não age fazendo presepada, mas de forma profissional. E a população agora que vai acompanhar, nós vamos acompanhar. Não, e é bom acompanhar até para o caso não cair no esquecimento e entender que é oportuno acompanhar o caso, o começo, o meio e o fim. Estão comentando aqui nas redes sociais que até hoje nunca aconteceu na Paraíba um caso como esse e aparecer advogados como vocês com essa coragem de defender. Sobral Pinto, que foi um grande jurista que teve aqui no Brasil, ele sempre disse, e é uma frase que norteia todo advogado, principalmente o criminalista: a advocacia não é profissão para covardes. O que nós estamos fazendo aqui foi o nosso juramento perante a nossa classe. Temos o total apoio da classe advocatícia, principalmente da parte criminal. Somos conscientes do trabalho que nós estamos prestando à sociedade, até porque é oportuno esgotar tudo, para depois, e caso ele seja culpado, eu como defensor dele, que ele responda. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Tá, esse é o nosso programa, esse é o nosso trabalho. Agora aqui, bota, eu quero a imagem do sepultamento, porque depois, será que alguém tem coragem de dizer ainda? Vocês vão continuar achando que é sensacionalismo, não é? Aí a gente está entrevistando, traz o advogado para ele esclarecer, aí a gente mostra uma situação dessa. Hein? Se fosse a sua filha. 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 Essa tela aqui de abençoado ficou azul. Essa tela de abençoado. O negócio foi tão quente que a tela aqui ficou azul todinha. Agora eu não estou vendo mais nada. Alguém está me vendo em casa, mas eu não estou vendo mais nada aqui. A tela ficou azul. Pronto, voltou. Obrigado aí, obrigado aqui. Deixa eu tomar água, por favor. Robertinha, você segura enquanto eu vou beber água. Por favor, Robertinha.